Estive em Cuba recentemente, né? Passei uns 11 dias... Comunista! Vai pra Cuba, ok? Caralho, meu Deus. Mas, ó, Tá pertinho de lá, inclusive. Exatamente, né? Tá perto de 190 quilômetros, pegar a jangadinha pra colar lá. E a pessoa que é incrível. Imagina. O mundo... Pensou se ele gosta e não volta mais? Pensou Bolsonaro comunista? Não. Aí a gente cai da cama e é isso. Mas, ó, eu fui pra lá e isso que o André falou, o que eu vi lá corrobora essa tese. Cuba é um lugar extremamente seguro. E, curiosamente, é um lugar extremamente seguro, não porque tem muita polícia na rua, mas é justamente por outras razões. Porque lá não existe a necessidade, né, de marginalização social ao ponto de você querer roubar as coisas dos outros porque você não as tem. Não é um cenário de miséria comum? Nada. Todo mundo fudido, não é? Não. Assim, não vou dizer que em Cuba não existe pobreza. É claro que isso existe. Mas a forma como os serviços essenciais são oferecidos lá é uma coisa que garante a vida e a dignidade do povo. Porque boa parte dos problemas materiais que acontecem lá, Igão, tem um nome: Estados Unidos da América. Que tem um bloqueio econômico lá. Desde 62, eles impuseram um bloqueio em 60. Antes eles já tinham feito outras coisas. Logo depois da Revolução, depois que a Revolução fala que vai fazer a reforma agrária e vai, e inclusive ia indenizar os proprietários, com 4,5% de juros num período de carência de 20 anos. Banco dos Estados Unidos não fazia isso. O governo cubano se propôs a fazer. Quando existe esse processo de reforma agrária, os Estados Unidos passam a tentar invadir a ilha com mercenários contratados pela CIA. Então tem várias histórias de relação a isso em vários momentos. Eles não conseguem, o que já é uma vitória heróica por parte do povo cubano, que recusa isso. E aí eles impõem um bloqueio econômico. O que é o bloqueio econômico? Nenhum país que comercializa com Cuba vai comercializar com os Estados Unidos. Só que onde está o pulo do gato? Pô, pensando muito pragmaticamente, você vai comercializar com os Estados Unidos, que era o maior mercado mundial, o maior produtor de tudo, ou com uma ilhota pequenininha, que não vai ter tanta essa oferta? A escolha está dada. Então em Cuba falta muita coisa, sim. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer um debate às claras e honesto em relação a isso. Falta papel higiênico, faltam recursos básicos. Mas por quê? Porque não consegue importar máquina para construir fábrica para produzir. É pior que isso, Rafael. Desculpa, não sei se você me permite uma parte disso aqui. O bloqueio é tão cruel. Olha que eu sou um crítico, em muitos aspectos, da própria experiência cubana. Ou seja, quem me conhece sabe das minhas críticas à experiência cubana, que não são poucas, né? Apesar de ser um advogado da experiência, né? Tanto é que estávamos aqui antes falando do Fidel Castro. Eu acho o Fidel Castro, talvez, a figura mais completa que a América Latina conseguiu criar em 500 anos de história, na minha opinião particular. Mas Cuba tem um caso particular, cheio de problemas, né? E, enfim, a questão do bloqueio tem um fato que é super interessante. Como Cuba está fora do mercado internacional, está fora do game, então ela tem produtos para exportação, por exemplo, cana-de-açúcar. E existe um preço internacional da cana-de-açúcar, né? O quilo a tonelada Como qualquer outra commodity. Só que o açúcar cubano, ele é muito mais barato no mercado internacional, ou seja, Cuba vai ter que exportar mais barato do que outro país poderia exportar, porque ela está fora do game, está fora do jogo. Se ela quiser ter o produto dela, aceita lá fora. E para Cuba importar equipamentos ou qualquer tipo de coisa, se ela conseguir ter acesso, ela vai ter que importar mais caro do que o mercado mundial coloca o preço do tal produto. Ou seja, aqui o Gaio Fato falou uma coisa que é verdadeira. Ninguém aqui está afim de endeusar Cuba, ninguém está afim de... Não, pessoal. A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência. Tá? A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência. Mas o fato é que é incontornável nós falarmos do bloqueio econômico dos americanos a Cuba.